Vocês se lembram quantas etapas eu disse que o Império Romano se dividiria? 4 etapas. A primeira, Império Romano Pagão, 168 até 476. É que a imagem ali, eu trouxe a imagem para facilitar, só que aqui essa daí não ficou muito nítida para vocês acompanharem. Mas a segunda é o Império Romano dividido do ano 476 até o ano 538. A terceira etapa é o Império Romano Papal do ano 538 até o ano 1798. Mas e aí vem a última etapa. Mas irmão, como última etapa? Se lá no capítulo 7 de Daniel, ele só vai até aquele momento. Lembra o que eu falei lá no início do estudo para vocês? Essa profecia começava lá em Daniel, mas ela ia terminar onde? Em Apocalipse. Vocês aguentam terminar, irmãos? Estão firme? Dá para a gente seguir? Então, amém. Então vamos seguir. Essa profecia começou lá em 553, lá no livro de Daniel, e ela vai terminar então no livro de Apocalipse. Sabe qual é o capítulo que ela segue? É o capítulo 13. E aí, irmão, como que você me prova que o capítulo 13 é a sequência, é o segmento de onde Daniel terminou a sua visão lá da profecia? O interessante é que Daniel não viu alguns detalhes dessa profecia que vão ser esclarecidos lá no capítulo 13. E agora prestem muita atenção, porque é no início do capítulo 13 já que está o elo, está o imã, está a ligação com o capítulo 7 do livro de Daniel. Vamos lá, versículo 1 e versículo 2. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Verso 2. E a besta que vi era semelhante ao, e os seus pés como os de, e a sua boca como de, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Esses 3 animais que eu deixei para que vocês completassem a minha fala, são exatamente os animais que nós vimos em qual capítulo da profecia? Por que vocês acham que Deus fez isso, irmãos? Porque o objetivo do Senhor era mostrar à sua igreja que não adianta começar a estudar o capítulo 13 de Apocalipse sem começar o estudo lá no capítulo 7 de Daniel. Um está ligado com o outro. É uma sequência, por isso que eu disse que nós vamos começar lá em 553 e terminar nos dias de hoje. É um gráfico, é uma linha do tempo que Deus vai traçando e nós podemos entender então perfeitamente onde nos encontramos na história profética. Então o capítulo 13 dá a sequência a isso. Agora tem um detalhe aqui bem interessante. Se vocês notaram, a ordem do versículo 2 aqui do capítulo 13 de Apocalipse, ela não é a mesma ordem dos animais lá de Daniel 7, ela está invertida, perceberam? Lá começa com o leão, daí vem o urso e vem o leopardo. Aqui está o leopardo, daí vem o urso e tem o leão. Por que isso? Muito simples. Porque o apóstolo João, ele está vendo a história desde os seus dias. Quem dominava o mundo no império de João? No tempo de João, perdão. Qual império? Romano. Então, o império que veio antes do Império Romano, qual era? Eu fiz o contrário agora, embaralhou a cabeça dos irmãos, né? O império que veio antes do Império Romano era o Império Grego. E o que veio antes do Império Grego era o Império Medo-Persa. E o que veio antes dos medos e dos persas é o Império Babilônico. Está vendo? João está vendo a história ao contrário. É como se ele estivesse estudando do tempo dele para trás. Então, por isso que começa com o leopardo, que era o império mais próximo dele, os medos e os persas, e depois, finalmente, o leão. Olha que interessante, né? Como Deus ele já traçava a linha profética também para João aqui. E a profecia segue. É aqui que nós vamos chegar ao que nos interessa. No capítulo 13 de Apocalipse, nós já vimos que o animal representado ali é uma besta. Uma besta com chifres, cabeças e por aí vai. E eu não tenho agora com tempo para mostrar para vocês detalhadamente que essa besta é o mesmo chifre pequeno do capítulo 7 de Daniel. É o mesmo poder. Ou seja, é a igreja papal. A besta do Apocalipse é
o mesmo poder, chifre pequeno, do capítulo 7 de Daniel. Como provar isso? Porque as mesmas características da besta de Apocalipse 13 são as características do chifre pequeno de Daniel. Apenas 3 exemplos aqui. Abram a Bíblia aí de vocês rapidinho. Apocalipse 13, versículo 5. Apocalipse 13, verso 5. Me respondam rapidinho, eu não vou ler a passagem, apenas leiam um verso e me deem a resposta. O texto diz que a besta falaria o que contra Deus aí nesse texto? Falaria blasfêmia, arrogâncias, dizem algumas versões. E já vamos chegar lá também, irmão. Primeiro, a Bíblia está dizendo que ele falaria blasfêmias contra Deus, não é isso? E o chifre pequeno falou ou não falou blasfêmias contra Deus? Falou, nós vimos. No mesmo versículo 5, o irmão leu, qual é o nome do irmão? Benedito, o irmão Benedito leu ali, que esse poder dominaria o mundo por quanto tempo, irmão? 42 meses. E quanto tempo são 42 meses? É só a gente fazer o cálculo. Cada mês tem 30 dias. Se eu faço um cálculo lá de 30 vezes 42, eu vou chegar a 1.260 dias de novo. Será que é por acaso? Multiplicado, 30 vezes 42. Isso, 30 vezes 42. Tem muita gente hoje que fica especulando sobre quem é a besta. A besta é o Barack Obama, a besta é o ISIS, o Estado Islâmico, porque eles estão perseguindo os cristãos lá no Oriente Médio. Então as pessoas começam a